Saudações alvinegras, pessoal. Um recadinho muito rápido antes do pré-jogo. Só avisando que amanhã, quarta-feira, dia 18 de maio, porque hoje é terça, enfim, né? Não sei se você vai estar assistindo isso, mas de qualquer forma, 11h30 da manhã estarei no Esporte em Destaque da Boc News TV com a apresentação de Alex Frutuoso, comentando então o jogo da noite do União La Calera. Se puderem, se assistirem a tempo e estiverem aí de bobeira às 11h30, assistam aí no YouTube, no canal do YouTube da Boc News TV, no Facebook. Eles também têm a versão em podcast. E se não puderem assistir, logo depois do programa eu vou subir aqui no canal e aí vocês podem conferir o programa num ritmo de pré-jogo aí antes da partida contra o União La Calera. Então amanhã, Esporte em Destaque na Boc News TV, participação dos meninos de fora da vila, eu, Danilo Rattori, estarei lá. Abraço! Fiquem com o pré-jogo! Saudações alvinegras, pessoal. Esse é mais um vídeo dos meninos de fora da vila. Eu sou Danilo Rattori e amanhã tem jogo do Santos, tem Santos em campo. Enfrentamos o União La Calera, jogo pela Sul-Americana, jogo que vale quase a classificação, assim, mas, enfim, de certo modo, a continuidade da competição, já que se a gente perder, tá fora. E se a gente vencer, fica numa posição bem mais confortável para conseguir essa classificação. E se amanhã tem jogo, hoje tem pré-jogo dos meninos de fora da vila, então vamos falar um pouco sobre as possibilidades de escalação, algumas notícias que já estão saindo com relação ao que o Bustos pretende levar a campo nessa quarta-feira, e algumas curiosidades com relação à União La Calera. Acho que é interessante aproveitar a Sul-Americana, assim, que é uma competição que a gente não tem tanto hábito de jogar, para falar um pouco desses times que nós quase nunca enfrentamos e que às vezes tem algumas histórias muito interessantes, como as que nós traremos hoje sobre o time chileno. Então, lembrando, como sempre, se você não é inscrito, se inscreve no canal, dá essa força. A gente fica muito feliz com cada número que aumenta de inscritos, nós estamos muito, muito contentes. E no mais, comente aí, compartilhe, deixe seu like, diga aí o que você acha que o Bustos vai fazer, o que deveria fazer, o que é que você faria com relação à escalação e dá seu palpite para o jogo também. Quem sabe a gente consegue um bom resultado. Então vamos falar de Santos, vamos falar de Sul-Americana amanhã, 9h30, então, esse horário maravilhoso, né, para assistir o jogo durante a semana. O Santos entra em campo, recebe na Vila Belmiro o União La Calera, transmissão da Conmebol TV, ninguém vê, e já temos algumas notícias com relação ao que é que pode vir nessa escalação aí do Bustos. O que tem sido muito divulgado é que o brasileiro é realmente a prioridade do time nesse momento. Então, o foco do Santos vai ser no Campeonato Brasileiro e algumas possibilidades que os jornalistas, que os setoristas estão dando é de um time alternativo ou até mesmo reserva. Então, trago aqui a escalação da Gazeta Esportiva, que vem com bastante mudança, muitas mudanças com relação ao time que foi a campo contra o Goiás. Então, a escalação que é dada aqui na Gazeta Esportiva é João Paulo, Auro, Kaique, Bauerman e Lucas Pires. Então, Auro voltando à titularidade. Rodrigo Fernandes, Camacho ou Sandri, então o Zanocelo também poupado. Johan Julio e Goulart, Léo Batistão e Marcos Leonardo. Então, um ataque que até se aproxima do que vem jogando, né? Johan Julio, Goulart, Léo Batistão e Marcos Leonardo foram titulares contra o Curitiba, por exemplo. Mas o Rodrigo Fernandes também é mantido, mas alguns jogadores diferentes, né? Como Auro, a volta do Kaique, a entrada do Camacho ou do Sandro, então no lugar do Zanocelo. E no o Lucas Mussetti já falou que o Santos poupará mais titulares ainda. Ele não deu uma escalação, ele disse que, o Lucas Mussetti do UOL, né, disse que vai ser definido algumas horas antes do jogo, a escalação definitiva, mas que, segundo ele, o Bustos deu a entender que apenas o goleiro João Paulo e o centroavante Marcos Leonardo seriam titulares, dos jogadores que vêm sendo titulares com mais frequência. E aí a gente já começa a tomar como referência, talvez, o jogo contra
Não, contra a Universidade Católica, que foi um time bem mais alternativo, né? Foi um time que teve muito mais reservas. E eu até vou pegar a escalação aqui, se o computador me permitir. Eu acho que não vai acontecer. Então, contra a Universidade Católica, o jogo lá no Equador, o Santos foi com o John. Tá, não vai ser o John, então vai ser o São Paulo. Auro, Velasquez, Bauerman e Felipe Jonathan. Camacho, Sandri, William Maranhão. Lucas Barbosa, Angulo e Pirani. Então esse foi o time que entrou em campo contra a Universidade Católica lá em Quito. Em Quito o jogo foi. Então é uma outra possibilidade, né? Se a gente tirar o Angulo, colocar o Marcos Leonardo e o João Paulo no gol, imagino que o William Maranhão não vai voltar porque ele definitivamente perdeu espaço com o Bustos, então eu acho que o Maranhão não seria uma possibilidade, mas talvez nós vejamos Camacho e Sandri, e um descanso aí com o Rodrigo Fernandes, Felipe Jonathan na lateral esquerda e um meio de campo com Lucas Barbosa e Pirani. Talvez seja uma possibilidade. Então, e o Kaique voltando com o Eduardo Barman, que foi poupado no. Poupado não, né? Ele não jogou o último jogo. Não sabemos direito se foi por escolha técnica ou se foi por questão física. Mas eu acho que nós podemos ter em mente essas possibilidades. Talvez, então, nós tenhamos esse time que a Gazeta Esportiva deu, com João Paulo, Auro, Kaique, Bauerman e Lucas Pires, Rodrigo Fernandes, Camacho ou Sandri, Johan Julio e Goulart, Léo Batistão e Marcos Leonardo, ou talvez só João Paulo e Marcos Leonardo estejam mantidos e seja algo próximo, e aí seria muito interessante até, do que foi o jogo contra a Universidade Católica, né? Então, Auro, possivelmente daí Kaique e Bauerman e Felipe Jonathan, com Camacho, Sandri, Pirani e Lucas Barbosa, e aí Marcos Leonardo com Angulo, talvez, ou talvez algum outro atacante. Se for Camacho, Sandri, talvez mantenha o Johan Julio também, ou talvez até o Goulart, né? Então, talvez Camacho, Sandri, Goulart, Lucas Barbosa, Pirani e Marcos Leonardo é uma possibilidade. Ou Camacho, Sandri, Léo Batistão eu acho meio difícil, né? Camacho, Sandri, Lucas Barbosa, com Lucas Braga, Marcos Leonardo e talvez Angulo. Enfim, são algumas possibilidades. Eu acho que a gente não dá para tirar uma conclusão disso, mas acho que a tendência é essa mesmo, do que tem sido notificado, de ter um time que seja mais alternativo, um time que não vai ter todos esses titulares, como, por exemplo, os que entraram no jogo contra o Goiás. E lembrando, né, que na atual situação, o Santos está em segundo no grupo, atrás do União La Calera. Então, o União La Calera tem 8 pontos e o Santos tem 7. Caso o Santos vença, o Santos poderia se classificar com um empate no próximo jogo e, com o Santos vencendo, o Banfield está automaticamente eliminado. A gente já vai saber o resultado do Banfield, porque a situação do Banfield, porque ele entra em campo daqui a pouco, acho que é 7h15 ou 7h30, contra a Universidade Católica. Então, nós já entraremos mais ou menos sabendo a situação, né? Com um empate, os dois já estão eliminados. Com a vitória do Banfield, se nós vencermos, o Banfield já está eliminado. Mas, de qualquer forma, existe uma chance muito grande do Santos conseguir aí, com uma vitória, facilitar muito essa classificação. Caso o Santos vencesse, por exemplo, iria a 10. Se a Universidade Católica vencer, vai a 7. E aí União La Calera e Universidade Católica disputam uma chance de ter a vaga, sendo que o Santos precisaria só eventualmente de um empate para se classificar, a depender do saldo de gols também. Então, até isso vai acabar sendo um fator nessa disputa pela vaga sul-americana. De um modo geral, o Santos deve entrar com um time alternativo, mas do que nós vimos dos outros jogos, a União La Calera não é um time assim muito desafiador, né? O jogo que o Santos fez com eles poderia ter vencido, o Santos jogou muito mal, mas o time deles também não é nada espetacular. Só que eles estão focando bastante na Sul-Americana, então nesse sentido talvez seja um jogo mais complicado, até porque agora, né, se vocês lembrarem,
A gente jogou contra eles quando eles estavam sem treinador, estavam na zona de rebaixamento, acho que era um penúltimo. Agora eles saíram da zona de rebaixamento dos 16 times do Chilenão. Eles estão em 14º, passaram o Antofagasta. Eles vêm de uma vitória contra o Banfield na Sul-Americana, então venceram fora de casa, venceram o Banfield na Argentina, só nós perdemos para o Banfield mesmo. Venceram o Audax Italiano em casa, e aí tomaram o sapeca lá do Universidade Católica, time de Ariel Lola, nosso antigo treinador. Mas, de qualquer forma, parece que eles estão com uma moral um pouquinho melhor, já que saíram da zona de rebaixamento, que é sempre algo para o torcedor bastante reconfortante. Então, possivelmente um Santos alternativo para enfrentar essa União Lacaleira, que eu até trouxe aqui alguns dados. É um time que é bastante novo, é um time que não teve muitas competições internacionais, mas que tem um grande jogador revelado, que é o Elias Figueroa. É um jogador que fez sucesso aqui no Brasil, no Internacional, mas também no Peñarol. Foi um grande jogador, era capitão daquele Inter campeão. E tem alguns apelidos, né, o time, que eles são conhecidos como os Caleiranos, né, que é a União La Calera, como a ULC, de União La Calera, e como os Sementeiros. E aqui é uma história muito interessante, acho legal trazer esse tipo de curiosidade, porque um dos times que deram origem a ele, e a União La Calera de fato é uma união, eu falei isso no outro vídeo, é a União La Fusion de 5 clubes, né? O Calera Comércio, o Condor, o Minas Navio, o Tifon e o Cemento Melon. Então eles são sementeiros porque essa empresa Cemento Melon, que é uma empresa mesmo, acho que existe até hoje lá, era um dos times, era uma empresa que tinha um time, e esse time inclusive deu origem. Então eles são chamados comumente, se você pesquisar nas matérias de jornal do Chile, eles são conhecidos como sementeiros. E tem uma história muito interessante com relação ao escudo deles. Eu vou até mostrar aqui, se eu conseguir, né? Porque é sempre um mistério nesse compartilhamento aqui. Então, eles têm 2 escudos, mas um deles é muito recente e ele foi criado pela união desses clubes. Deixa eu ver se ele vai aparecer aí. Então, aqui, este é o escudo clássico do União La Calera, que é com as cores dos clubes mesmo. Deixa eu ver se ele vai aparecer aqui. Então, aqui, a U, essa U branca é uma referência ao Cemento Melon. A cor azul aqui no fundo é do Deportivo Condor e do Tifon. E aí eles dividiram no meio, esse fundo verde é do Minas Navio. E aí escreveram La Calera com as letras brancas e o fundo vermelho para homenagear o Calera Comércio. Então, o escudo todo do clube é uma referência, é meio que uma homenagem a todos esses clubes que deram origem à União La Calera, os clubes que se uniram para formar a União La Calera. Uma coisa muito interessante, lembra muito a questão do Paraná Clube, né, que tem a camisa de 2 cores pelos 2 times que formaram. Mas, umas coisas que só acontecem no futebol sul-americano. Em 2019, quando eles iam disputar a primeira vez uma competição internacional, então eles se classificaram para a Sul-Americana de 2019, inclusive enfrentando times brasileiros. Eles descobriram, assim, teve não sei se dá para dizer que é uma briga na justiça, mas enfim, um direito autoral, né, pode-se dizer assim, um copyright, em que eles descobriram que o escudo estava no direito de um antigo dirigente. Então, ele que tinha o direito sobre deixa eu só falar um pouco aqui. Interrupção aqui, deu um ataque de tosse. Mas, enfim, ele que tinha o direito sobre o escudo. E aí eles não iam poder competir com o escudo tradicional na competição internacional pela primeira vez. Assim, a primeira vez que eles iam disputar um jogo internacional. Então eles pensaram nesse outro escudo, que é o que eles usam hoje, mais ou menos,
que é uma referência também, né? Tem o azul, o verde, o lacaleira sobre o fundo vermelho e tal, mas não é o escudo que eles usaram quase a vida inteira. E os torcedores ficaram revoltados, foram ameaçaram atacar com bomba o jogo, assim, fizeram muitos protestos falando que o escudo não se troca, enfim, que tá certo, faz sentido. E aí, hoje eles conseguiram o direito de volta e eles usam os dois escudos na camisa. Então, se vocês prestarem atenção, aqui é o escudo que eles têm o direito hoje, e esse aqui no meio é o escudo tradicional deles. Então, eles usam os dois na camisa, e fica essa coisa meio esquisita de ter os dois escudos, mas de qualquer forma, eles conseguiram aí trazer o escudo de volta, muito interessante. E o escudo com uma história muito interessante também, sobre essa união dos times de La Calera. Então, este é o time, né, os Cementeiros, que o Santos enfrenta amanhã, 9h30, um jogo que acaba sendo importante para as pretensões do Santos até na Sul-Americana, mas que não é para ser um jogo absurdamente difícil, assim. Claro, não dá para ter nenhum tipo de previsão, assim, né? Até porque os Santos devem entrar com um time alternativo. Mas a verdade é que mesmo o time alternativo do Santos deveria ter capacidade aí de vencer o La Calera, considerando que é na Vila Belmiro, que o Santos vem muito bem, e que o La Calera realmente não demonstrou um futebol bom nesse jogo contra o Santos, né? No primeiro jogo, em que eles jogaram mais ou menos em casa. Então vamos ver se o La Calera oferece resistência ou se o Santos vai conseguir, mesmo com um time alternativo, um time reserva, esses 3 pontos, manter o 100% na Vila Belmiro e adiantar bastante em uma possível classificação. Até porque, como eu disse, o Santos, em vencendo, elimina o Banfield e aí só precisaria jogar contra o Banfield já eliminado para se classificar, né? E só depende de si mesmo. Lembrando que é uma sequência de jogos em que o Santos não vai ter longas viagens. O Santos joga em casa agora, joga em casa, mas viaja para Barueri no sábado, e aí joga em casa de novo na terça-feira contra o Banfield para resolver essa questão na Sul-Americana e se classificando vai ganhar aí um dinheirinho, não sei exatamente quanto, prefiro nem pensar nisso ainda, mas vamos ver como que se sairá o Santos então com este time alternativo diante do antepenúltimo colocado do Campeonato Chileno, ou União La Calera. Certo, pessoal? Então esse é o nosso pré-jogo. Fiquem aguardando aí para ver. Acho que vai dar para compartilhar até na comunidade se sair logo a escalação. Então, fiquem aí de olho no nosso canal do YouTube também. A gente vai postar lá assim que sair. E vamos ver, né, como que será. Né? Vou ficar de olho até no Twitter também, no que os setoristas vão falando, para ver qual que vai ser esse possível time do Santos e qual que é o Santos que efetivamente entrará em campo para enfrentar a União La Calera. Lembrando, então, 9h30 da noite, horário de Brasília, Santos e União La Calera na Vila Belmiro. Não cheguei a ver sobre venda de ingressos, eu só vi que abriu a venda de ingressos para o jogo do Ceará, e eu imagino que o do União La Calera já esteja acontecendo. É aquela coisa, né? Um horário difícil para quem sai de São Paulo, então talvez não tenha um público tão grande, até porque a previsão é de que esteja mais frio do que o normal. Aqui em Guarapuava, pelo menos, está um friozinho bom. Mas esperamos que o Santos consiga aí apresentar um futebol à altura do que vem mostrando nos jogos em casa na Vila Belmiro. A nota triste é que ainda não teremos a volta de Ângelo, pelo que os setoristas deram. É possível que ele só volte no jogo contra o Palmeiras. Então, no clássico da outra semana, ficaria fora mais 3 jogos, no caso, União La Calera, Ceará e Banfield. Então, uma pena aí, mas tomara que ele se recupere muito bem. Ele é um jogador que, antes de se contundir, vinha mostrando possivelmente o melhor futebol do ataque do Santos e pode ajudar bastante o Santos aí nesse decorrer de temporada. Certo, pessoal? Então, aguardando ansiosamente para ver a escalação. E aí, amanhã, 9h30, Santos e União La Calera na Comebol TV. Certo, pessoal? Esse foi o nosso pré-jogo. Lembrando, como sempre, se você não é inscrito, se inscreve no canal, dá essa força pra gente. Nós ficaremos muito, muito, muito felizes se você se inscrever, compartilhar, deixar um like. E no mais, comenta aí, diga o que você acha que
o Bustos deveria fazer, se tem que dar prioridade para o brasileiro mesmo ou não, se tinha que meter o time mais forte possível na Sul-Americana. Qual que é a escalação que você acha que deveria entrar? Qual a escalação que você acha que o Bustos vai levar a campo? E qual que é o seu palpite para o jogo? Comente aí, a gente vai interagindo, certo, pessoal? Então, amanhã tem Santos e para cima deles. Abraço.